Olá a todos. Essa aula de encerramento da cinemática é uma aula de estudos de caso, na verdade, tá? Ela não tem muita teoria. A teoria toda a teoria que a gente já precisava ter discutido de cinemática, ela já foi discutida. E talvez isso aqui seja um complemento para a gente abordar alguns exercícios mais especiais envolvendo composição de movimentos. Vale lembrar o seguinte, né? Quando a gente estudou lançamentos, a gente já havia falado de composição de movimento. Isso não é uma novidade, a gente está só retomando esse assunto porque ele faz parte de um estudo de movimentos em duas dimensões. A gente começou esse estudo com os lançamentos horizontais, depois passou para o lançamento balístico, depois entramos nos movimentos circulares e agora a gente encerra com esses estudos, tá? Então, qual é a ideia? É introduzir o conceito de movimentos simultâneos em outras situações, né? Aqui a gente tem duas fotinhos, né? A fotinho da esquerda, a gente vai falar bastante coisa na aula sobre esse assunto, né? Sobre a questão do barquinho. Porque uma das maneiras que a gente tem para estudar a composição de movimentos é usando alguns exemplos de situações. E uma das situações é a situação do barquinho, que daqui a pouco a gente comenta. Mas, grosso modo, é assim, né? A situação do barquinho. Um barco vai fazer uma travessia, por exemplo, de uma margem a outra de um rio. E esse rio tem uma correnteza natural, certo? De tal maneira que quando o barco vai atravessar, por exemplo, de uma margem a outra, ele terá duas velocidades para um observador da margem. A velocidade que ele mesmo tem, o barco, e a velocidade da correnteza. De tal maneira que o cara que está no solo vai enxergar uma velocidade resultante. Tá? Essa é uma situação. E que depois a gente vai discutir com mais detalhes. Essa situação aqui é uma situação curiosa, né? Porque você imagina dois garotos, né? Um correndo com uma velocidade em direção ao outro, tá? Só que esses dois garotos estão dentro de um objeto em movimento, de um vagão, tá? De tal maneira que, para um observador aqui na superfície, a velocidade que esse cara tem, que ele vai enxergar esse cara, não é a mesma que esse aqui. Né? Mesmo que eles estejam com o mesmo módulo de velocidade. Então, a composição de movimentos ela se refere a situações em que um observador, geralmente em repouso, vai observar um corpo com uma velocidade resultante oriunda de duas outras velocidades. Né? Se você parar para lembrar da aula de lançamento, é o que a gente discutia. Né? Um corpo é lançado, por exemplo, obliquamente, né? De tal maneira que ele tem duas velocidades. Uma velocidade que está suscetível à gravidade, que é a velocidade vy, né? E uma outra velocidade que que não está suscetível a aceleração nenhuma, que é o vx. Lembra do movimento dos lançamentos, né? Tá bom? Beleza. Bom, então vamos começar a falar desse modelo, né? Como é que a gente, se vocês chegaram a ver o material teórico, o PDF, vocês devem ter visto, na verdade, que a aula ela é baseada em 8 exemplos. Esses exemplos eles vão sendo inseridos a partir de uma introdução. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa introdução aqui, que é o caso do barquinho. Do caso do barquinho, a partir desse caso do barquinho, a gente vai entrar nos exemplos, e aí a gente faz as situações que vão aparecer ali, tá? Isso que eu falei para vocês, é uma aula que não tem muita teoria. Ela é um momento, na verdade, em que a gente vai parar e refletir sobre essas situações. Olha esse movimento, olha isso aqui, e assim por diante. Bom, a história é a seguinte. Imagina lá um barquinho, tá? Num rio, e aqui você tem uma margem, e aqui você tem uma outra margem. Beleza? E aí nós vamos considerar 3 movimentos. Tá? Lembrando que o conceito de movimento e repouso, ele é um conceito que está muito atrelado a referencial. Né? O que para mim pode, para um referencial estar em movimento, pode ser que para um outro esteja em repouso. Então, quando eu falo em movimento, a gente precisa tomar muito cuidado para entender a que esse movimento se refere. Então, vou explicar um pouquinho melhor isso. Você vai ter um movimento do barquinho em relação às águas. Tá? Esse movimento do barquinho em relação às águas é basicamente o motor que dá para ele.
Então, é uma velocidade própria do barco. Você pode chamar essa velocidade de barco, velocidade do barco, ou em algumas questões ela vem com o nome de velocidade relativa. Relativa a quem? Porque isso é uma coisa que vocês vão sentir nos exercícios. Toda velocidade ela é relativa a alguém. Então, quando você fala que uma velocidade é relativa, é interessante você dizer a quem ela é relativa, né? Então, a velocidade do barco, a velocidade do motor do barco, vamos dizer assim, ela é em relação à água, tá? Então, ela vai ser representada por um vetor. Esse vetor, ele vai estar alinhado com a proa do barco, né? Então, é tipo assim, se o barco estiver andando na vertical, se o barco estiver na diagonal, se o barco estiver descendo o rio, se o barco estiver subindo o rio, enfim, tá? Ao mesmo tempo, esse barco terá uma outra velocidade associada a ele, que é a velocidade do rio também em relação a alguém, né? Do rio em relação à margem. Então, a correnteza tem uma velocidade própria, tá? Essa velocidade, costumeiramente, é chamada de velocidade de arrastamento, tá? Então, você tem uma velocidade do barco e a velocidade da natureza, vamos dizer assim. Para um observador aqui na margem, ele vai observar. Agora, lembra do lançamento, né? Quando você vê um corpo sendo lançado, você não vê VY e VX, você vê uma resultante. O observador aqui ele vai ver uma resultante. Essa resultante ela também é uma relativa, na verdade, ao observador, tá? Que será a nossa velocidade resultante. Então você terá dois vetores, o amarelinho e o vermelhinho, cuja soma vai te dar o verde. Então aí a gente já entra naquele contexto do vetorial, né? Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, ó, que o vetor resultante é obtido por uma soma vetorial das velocidades do barco, que é a que a gente vai chamar de relativa, tá? E da correnteza. Que é a velocidade de arrastamento. Tá? É mais ou menos o seguinte, ó. Você tem aqui uma velocidade amarelinha, que seria a velocidade do barco, tá? Que eu coloquei aleatoriamente para cá. Ela pode estar para cá, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Então, você tem a velocidade do barco e tem a velocidade do arrasto, da correnteza. Vamos lembrar que, como a gente está falando de uma soma de vetor, eu preciso desse ângulo aqui, certo? Então, dependendo do valor desse ângulo, você terá Pitágoras, pode ser uma soma, pode ser uma subtração, x, né? Então, há um ângulo aqui, há um ângulo θ, tá? De tal maneira que, se a gente fizer a regra do paralelogramo, você tem o resultante. Então, a flechinha verde é a flechinha que o observador aqui de fora vai enxergar. Você parado, você vai ver o barco fazer isso. Porque ele está indo para a direita e para cima, e também está indo para a direita. Então, nota que, quando eu tento imaginar na tua cabeça, e isso é um bom exercício de abstração, por isso que essa aula é legal. Tenta imaginar esse vetor amarelo decomposto em dois vetorzinhos. Porque a velocidade do barco ela é um pouco para a direita e para cima. Então, quer dizer, o barco ele está sendo carregado para a direita em duas questões, em duas situações, pela água e pelo próprio motor. Então, ele terá uma resultante para a direita gigante. Pode perceber que o vetor está indo bastante para a direita, ok? E uma resultante também para cima. Então, quer dizer, a gente aqui fora enxerga isso, tá? Beleza? Ficou claro isso, gente? Só para quem não lembra, a fórmula
de soma vetorial, né? Então, no caso aqui, a velocidade resultante ao quadrado seria velocidade relativa ao quadrado mais velocidade de arrastamento ao quadrado mais 2 vezes uma vez a outra vezes o cosseno do ângulo entre elas. Tá? Se vocês lembrarem da aula de vetores, a gente discutiu essa fórmula em alguns casos especiais, para θ 0, θ 180, θ 90. Então aqui a gente vai discutir essas situações também. Basicamente é um repeteco nesse sentido, tá? Tudo bem? Perguntas até aqui, gente? Fazer umas continhas. Então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Pronto. Quais são os casos particulares que a gente vai discutir em relação ao barquinho? Bom, barquinho a favor da correnteza, barquinho contra a correnteza, barquinho parte com velocidade relativa, que é a do motor dele, né? Aquela do motor. Perpendicular às margens, então vai ter uma consequênciazinha aqui, a gente vai discutir rapidamente. E o barquinho percorrendo o menor deslocamento possível. Também é uma situaçãozinha especial, né? Tipo, porque vocês imaginem o seguinte, né? Onde eu quero chegar com essa reflexão? Só para a gente ir introduzindo as coisas. Essa velocidade aqui, a vermelha, você não controla ela. Ela é a velocidade de arrastamento, tá? É a vermelhinha. A amarela é a que eu controlo. Eu controlo o que dessa velocidade? Eu controlo o módulo, que é o tamanho, e a direção e sentido. Então eu posso colocar essa velocidade para cá, mais para a direita, né? Existe uma forma de você... Aí vamos imaginar o seguinte, você quer sair de um ponto aqui e atravessar o rio pelo menor percurso possível. Como deve ser essa velocidade para que isso aconteça? Quais devem ser as características da velocidade do barco? Né? Quando eu falo características da velocidade do barco, eu quero dizer o quê? Módulo, direção e sentido. Quais devem ser as características dessa velocidade para que o barco percorra o menor deslocamento possível? A gente vai discutir um pouco, então, essas situações, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Item A. Os primeiros 2 itens são super tranquilos, né? Vocês vão ver aqui, ó. Barquinho a favor da correnteza. Então, imagina o barquinho lá, perdido, e ele vai descer a correnteza. Então, você tem VB é a velocidade, esse amarelinho é a velocidade do barco. Então, isso aqui é a velocidade do barco. Velocidade do barco em relação a quem? As águas. É a velocidade do motor dele. Beleza. Aí eu tenho a velocidade da correnteza, que é a velocidade de arrastamento. Então, aqui, velocidade de arrastamento. Se eu tenho duas velocidades com a mesma direção e mesmo sentido, a soma vetorial ela vira uma soma de número, né? Então, quer dizer, a velocidade resultante aqui, ó, eu vou escrever que a velocidade resultante é igual à soma de velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Somando números mesmo, né? Por exemplo, se a velocidade do barco é 10 e a da correnteza é 2, a soma é 12. Tá aqui. A soma é o vetor soma. Super simples, tá? E se você parar para pensar em termos, tentar imaginar essa situação, faz sentido, né? Se você tem o barquinho descendo com uma velocidade mais o rio, para você que está aqui fora, o barquinho está descendo com essa velocidade, tá? Beleza? Bom, isso é o item A, o item do barquinho descendo a correnteza abaixo, né, que a gente diz. Agora, e se ele vai contra a correnteza?
ele vai, obviamente, para que ele consiga subir o rio, você há de convir comigo que ele vai ter que ter uma velocidade maior que a da própria correnteza. Porque a correnteza, na verdade, nesse caso, vai descontar uma certa velocidade do barquinho. Então, você teria isso aqui, ó. Aqui, a velocidade do barco e aqui a velocidade da correnteza. Então, você tem um vetor indo para a direita e um vetor indo para a esquerda, né? É um ângulo de 180 graus entre eles. Nesse caso, a soma vira uma subtração, né? O que nós enxergamos é um resultante, tá? Nesse caso, a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, que é a de arrastamento, tá? Seria essa diferençazinha aqui, ó. Então, quer dizer, para o barco ir contra o rio, ele precisa ter um vetor maior do que a própria velocidade do rio, tá? Beleza. Agora, os dois casinhos que envolvem ângulos especiais são o item C e D, né? No item C e no item D, vamos lá, item C. Barquinho com a velocidade relativa perpendicular à correnteza. Então, a velocidade relativa é aquela velocidade que o próprio barqueiro dá no barco. Então, vamos imaginar que ele aponta o barco na vertical e liga o motor. Tá? No entanto, o barco não vai andar nessa direção, porque ele está submetido a uma outra velocidade, que é a da correnteza. Então, um observador, aqui na margem, ele vai observar a resultante desses dois movimentos. Só que nesse caso, essa resultante é calculável, né? Tranquilamente, por causa do ângulo. Tá? A nossa resultante é isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, a velocidade resultante ao quadrado igual a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Tá? Então, geralmente, o cara te dá as duas velocidades, pede a resultante, ou ele te dá a resultante e pede essa. Às vezes, ele pode pedir também, o que é, nesse tipo de exercício pode aparecer? Ele pode pedir esse anglinho aqui, ó. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Porque assim, o ângulo entre o vetor vermelho e o amarelo é 90 graus, mas esse aqui tem um ângulo, ó, o vetor resultante com a horizontal. Ou o vetor resultante com a vertical. Então, muitas vezes, o exercício vai pedir para você detectar esse ângulo, você vai achar por seno e cosseno, né? A partir de catetos, a gente acha, tá? Tudo bem? Esse era o item C. Qual que é o item mais chatinho, né? O item que, assim, do assunto é o exercício mais complicado do barquinho. É o item D. Vamos dar uma olhada aqui. Item D. O barquinho percorrendo o menor deslocamento possível. E aí é que está o problema. O que acontece? Para o barquinho percorrer o menor deslocamento possível, a resultante dele tem que estar apontando assim, ó, na vertical. Por quê? Porque para ele atravessar as duas margens, de maneira que ele ande o menos possível, ele precisa andar uma reta perpendicular à margem. Porque qualquer outra reta que ele faça assim, vai ficar sempre maior. Então, no caso de um barquinho, esse tipo de problema é bem clássico, né? Porque ele vai dizer, olha, o cara quer chegar de um lado a outro. Para chegar de um lado a outro, ele quer fazer o menor caminho. Então, como é que a gente vai conseguir essa situação? Veja, aqui eu tenho a velocidade de arrastamento, tá? Eu quero que a resultante seja para cima. A resultante eu quero que seja para cima, tá? Então tá aqui, a resultante. Como é que tem que ser o vetor amarelo, aquele do barquinho,
para que a resultante seja para cima. Tenta imaginar que isso aqui, ó, é a diagonal de um paralelogramo. Isso aqui é a diagonal do paralelogramo. Porque lembrando que a resultante ela é dada pela soma de vetores. Então eu teria que imaginar um vetor amarelo aqui. Então isso aqui seria a velocidade do arrastamento, ó. V de arrastamento. Essa daqui é a velocidade resultante. Tá? E aí eu tenho que imaginar a setinha amarelinha. E aí, que vocês como é que será que a gente imagina essa setinha? Olha o que onde eu vou colocar ela, gente. Ó, ela tem que ser assim. Por que ela tem que ser assim? Veja. Porque dessa maneira, considera ela e o arrastamento são as componentes, não é? Da minha resultante. Então eu vou imaginar um paralelogramo, ó, aqui seria o paralelogramo, ó. Vamos traçar uma paralela aqui. Tá? E uma paralela aqui, ó. Pronto. Mais ou menos assim. De tal maneira que a resultante é a diagonal. Aqui, ó. Tá? Geralmente, o que o exercício pede nessa situação? Olha, ele pode pedir esse valor aqui, tem mil coisas, mas geralmente ele vai pedir esse ângulo aqui, ó. Então, como é que você vai abordar essa situação? Você vai enxergar que esses vetores devem formar um polígono fechado, né? Ó, o vetor amarelo, o vetor verde e o vetor vermelho devem formar um polígono fechado, ou seja, tenta imaginar esse vetor sendo deslocado para cá, ó. Tá? Então você teria isso aqui, ó. O vetor velocidade de arrastamento, o vetor velocidade resultante, aqui, e o vetor velocidade do próprio barco. Velocidade do barco, tá? Beleza? Aí, geralmente, o que ele vai fazer? Você pode identificar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo? Esse ângulo alfa. Ele é o ângulo que a velocidade do barco faz com a horizontal. Então ele pode falar assim, por exemplo, qual deve ser o ângulo da velocidade do barco com a margem para que ele percorra a menor distância possível. Então, ó, cálculo do ângulo alfa. Para você calcular esse ângulo alfa, gente, vai depender dos dados do problema, mas você pode pensar da seguinte maneira, veja. Se esse ângulo aqui é alfa, você concorda que esse aqui também é, ó? Eles são alternos e internos. Então, por exemplo, você pode calcular o ângulo alfa pela função seno. Se você quiser calcular pelo seno, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pode calcular pelo cosseno do ângulo alfa, que seria o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Nesse caso, o cateto adjacente é a velocidade de arrastamento pela hipotenusa. Tudo vai depender do que o exercício está te dando, percebem qual a situação? E numa outra situação, você pode até calcular pela tangente do ângulo. Cateto oposto, que seria a velocidade a resultante, né? Que é o vetor que está aqui oposto ao alfa, dividido pelo cateto adjacente, velocidade de arrastamento. Arrastamento. Tá aí. Tá bom? Beleza, gente?
Basicamente, a introdução é essa. Qual que é a história, né? Os 2 primeiros a gente vai fazer do barquinho, tranquilo. Os outros exercícios, qual que é a tarefa? É identificar o que é o arrastamento, o que é o resultante. É basicamente a troca dessas situações, tá? Vou trocar aqui o slide. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Que a gente vai começar a fazer as questões agora. Exemplo número 1. Agora eles estão no PDF de vocês, isso, tá? Questão 1, o exemplo 1. Um barco desce um rio com a velocidade em relação às margens de módulo 20 metros por segundo. E a seguir, sobe o rio com velocidade de 8 metros por segundo, também em relação às margens. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando a mesma na subida e na descida, e o módulo da velocidade da correnteza. Então, eu quero que vocês deem uma lida em silêncio e organizem na cabeça de vocês o que é arrastamento. Tenta imaginar essa situação. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês aí. Como vocês podem ver, o meu barquinho ele é um barquinho bem infantilizado, né? Anyway. Então, ó, no primeiro caso, gente... e aqui eu tenho um observador, né? E aqui eu também tenho um observador. Zoião. Então, ó, no primeiro caso, o barquinho ele vai descer a correnteza. Então, você tem o V do barco e o V da correnteza. Tá? Esse observador, ele vai observar o barquinho com uma velocidade resultante, que é V do barco mais V da correnteza. Tá? Agora, quando o barquinho está subindo, aí o observador vê outra coisa. Ele vê o barquinho 8 metros por segundo. Tá? Então aqui ele está subindo. Nesse caso, a resultante é V do barco menos a da correnteza. Né? Aí uma questão que é importante a gente citar, né? Por mais óbvio que possa parecer, quando ele fala assim, ó, que o barco desce o rio com velocidade em relação às margens, ó, quando ele fala em relação à margem, é em relação a quem está aqui parado. Primeiro 20 e depois 8, o que ele está querendo dizer indiretamente é justamente a ideia de que quando ele desce, ele está mais rápido, tá? Então, quando ele sobe, mais lento, por quê? Porque a correnteza está descontando. Tá? Determine o módulo da velocidade do barco, que eu quero saber essa velocidade do barco, supondo que ela seja a mesma, tá? Eu acho que no PDF de vocês está escrito considerando o mesmo, na verdade é a mesma, tá, gente? Se tiver o mesmo, perdão aí, porque eu estava olhando hoje antes de começar a aula, eu percebi isso. Pelo menos no meu tá assim. Então, é a mesma, na subida e na descida. Aí uma questão de matemática, né? Por que é importante considerar que a velocidade na descida, aqui, ó, é a mesma da subida? Porque senão você não consegue fazer um sistema. O que você tem aqui é o seguinte, ó. Você tem que 20 é igual a V do barco mais V da correnteza e 8 é igual a V do barco. Opa. V do barco menos V da correnteza. Tá bom? Beleza. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Como é um sisteminha de 2 equações, 2 incógnitas, a gente pode somar as 2 equações. Fica bem simplesinho, né? Então fica 28 igual a 2VB, porque o VC você cancela, que você somou, né? Portanto, a velocidade do barquinho, do motor, né, seria 14 metros por segundo.
Tá? Beleza. E aí a velocidade da correnteza, como consequência disso, né? A velocidade da correnteza tem que ser 6, né? Porque na descida ele tá a 20. Então, se o barquinho já põe em 14 aqui, ó. Se o barquinho já põe em 14, a correnteza dá 6. E faz sentido, né? Por quê? Porque aqui embaixo, ó, se ele desce, se a correnteza está com 6 e ele tem uma velocidade de motor de 14, a resultante dá 8, de fato. Tá? Beleza, gente? Tranquilo. Esse é aquele que a gente torce para cair, né? Que é o mais tranquilinho. Vamos para o exemplo número 2. Exemplo número 2. Um barco atravessa um rio de margens paralelas e largura de 2 quilômetros, com velocidade em relação à correnteza de módulo 8. Então, ó, a velocidade em relação à correnteza é 8. É a velocidade do motor, basicamente. O barco sai de um ponto A, de uma margem, e mantém seu eixo perpendicular à correnteza, atingindo outra margem. Tá bom, pera lá. Vamos desenhar isto. Então aqui está uma margem. Deixa eu ver se eu desenhei. Ah, eu não desenhei. Eu pensei que tivesse desenhado já. Aqui. Essa parte aqui é importante, ó, gente. O barco sai de um ponto A e mantém o seu eixo sempre perpendicular à correnteza. Então, quer dizer, ele tem uma velocidade assim. Tá? E tem uma outra velocidade que é a da correnteza. Então, aqui, ó. V da correnteza. Aqui. Beleza? A velocidade da correnteza, segundo ele, é constante e de módulo igual a 6 km por hora. 6 km por hora. Então, essa daqui eu sei que vale 6 km por hora. Beleza? Determine o módulo da velocidade resultante do barco, a duração da travessia, o módulo da velocidade resultante do barco para que ele saia de A e atinja um ponto B, da margem oposta, exatamente na frente do ponto em A. É a condição do ΔS mínimo. Então, tem 3 coisas para fazer aqui. Então, vamos por partes. Tá? Na primeira situação, é essa que nós temos, tá, gente? A gente tem essa velocidade aqui, ó, é a velocidade que ele deu aqui de 8 km por hora. A velocidade em relação à correnteza. Seria a velocidade do barco, na verdade, né? Barco, tá aqui. Então, quer dizer, ele alinhou o barco na vertical. Só que, claro, ele não vai passar na vertical. Por quê? Porque ele tem a velocidade do vermelhinho. Então, o nosso resultante, ele tá aqui, ó. Aqui. A resultante seria a verdinha. Que, inclusive, essa resultante é bem fácil de achar, né, gente? Vocês viram ali o triângulozinho pitagórico, né, famoso? Ó, você tem uma hipotenusa que é 6, seria a velocidade da correnteza. Você tem uma outra hipotenusa que é 8, que é a velocidade do barco. Aliás, o meu desenho está bem mal feito, né? Diga-se de passagem. Por quê? O vetor de 6, ele é maior que o de 8, ó. Mas tudo bem, né? Sinto muito. Não vou corrigir. Então, 6, 8, 10, né? Tá? Todo mundo pega essa ideia, gente? Do 10?
10 metros por segundo, né? Sem perder muito tempo. Tá? Cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Tá? Beleza. Duração da travessia. Então, isso aqui é o item A. Esse é o item A. Ô, gente, como é que eu vou achar a duração da travessia? Olha, uma das maneiras que você pode fazer é pensar o seguinte. Durante a travessia, ele andou tanto no eixo X como no eixo Y. Certo? Vocês lembram que a gente, desde o começo da parte de lançamento, falava do princípio da independência dos movimentos? Quer dizer, o que acontece num eixo não interfere no que acontece no outro. O que isso significa? Eu vou escolher um eixo e calcular a travessia por ele. Claro que eu vou escolher o eixo Y. Eu vou escolher o eixo Y. Por quê? O que eu sei do eixo Y? Primeiro, o eixo Y, para quem não está entendendo o que eu estou falando, seria a vertical. Né? Tenta imaginar que o barquinho ele partiu de uma posição que é a origem de um sistema cartesiano. Então você tem o eixo X para cá, que seria a correnteza. Então a correnteza seria um Vx para ele. E o barquinho, a velocidade do barquinho está no eixo Y. Então eu vou olhar para esse eixo e enxergar que eu tenho uma velocidade conhecida que vale 8 km por hora. E eu tenho o deslocamento nesse eixo, que vale 2 km. Então, quer dizer, enquanto o carinha estava andando para a direita e para cima, ele estava com o Vx indo para a direita, ok, sendo arrastado, e sendo levado para cima, atravessando esses 2 quilômetros. Então, eu vou achar esse intervalo de tempo aqui. Tá? Então, o Vy seria igual ao ΔS no eixo Y sobre o ΔT. Tá? O ΔT vai dar ΔS, que é 2 dividido por V, que dá 8, dá 1/4 de hora. 1/4 de hora é 15 minutos, né? Tá? Isso aqui dá 15 minutos. Só confere para mim essa conta para ver se eu não estou errando, tá? 15 minutos. Beleza. Isso é o item B. Item C. Qual que é o módulo da velocidade resultante? Agora, ó, ele quer saber qual é esta velocidade que ele deve ter, né? Para que ele saia de A e atinja um ponto B exatamente na frente de A. Quer dizer, eu quero sair daqui, ó, e chegar aqui. Bem aqui. Então, a nossa condição agora é outra. Por quê? Eu vou desenhar aqui embaixo. Item C. A situação agora é a seguinte, gente. Eu tenho a velocidade de arrastamento. Tá. Eu vou ter que inclinar o barco com uma certa velocidade para cá, que é a velocidade do barco, na verdade, para que a resultante dê para cima. Para que a resultante seja assim, ó. Porque a resultante é que vai levar ele até ali. Tá? Vrs. Perdão. Tá bom? Essa é a situação. O que ele quer saber? Qual deve ser a resultante? Faz sentido ele querer a resultante. Por quê? Porque ele deu a velocidade do barco. A velocidade do barco é sempre essa daqui, ó. 8. Ele só vai mudar, na verdade, agora a inclinação. Quer dizer, antes ele estava inclinando o barco assim. Aí o barco fazia isso na resultante. Agora ele vai meio que contra a correnteza. Ele aponta o barco meio que para trás, assim. E aí ele acaba sendo arrastado para frente. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma hipotenusa. Não sei se vocês enxergam. Tá vendo esse vetor vermelho aqui? Esse vetor vermelho, ele poderia ser encaixado aqui, ó.
Então, esse é o triângulo retângulo que eu tenho que achar o cateto aqui, ó. Então, vou escrever assim, ó. Velocidade do barco ao quadrado, que seria hipotenusa, é igual ao cateto ao quadrado, que é a velocidade da correnteza, mais a velocidade resultante ao quadrado. Acho que essa conta vai ficar meio feinha mesmo, tá? A velocidade do barco é 8 ao quadrado, que dá 64. A velocidade de arrastamento, que é a da correnteza, é 6. Então dá 36. Mais VR ao quadrado. VR ao quadrado, 64 menos 36. Esse número acho que não vai ter raiz. 40 dá 28, né? 28? Deixa eu ver. 64 menos 36, é. Tira a raiz de 28. 28. Tá? Beleza? Metros por segundo, né? Nesse caso, ele não vai pedir ângulo, né? Porque ele podia falar, né? Ah, qual que deve ser esse ângulo aqui, ó? Qual que deve ser esse ângulo? Esse ângulo não, é mais difícil da gente achar nesse contexto por causa desses números. Eu não vou conseguir achar um seno com esse número aqui, tá? Geralmente, quando os números são favoráveis, ele pede o ângulo, que aí você consegue achar um seno que é meio, aí você fala, ah, então o ângulo é 30 graus. Ah, o seno deu raiz de 3 sobre 2. Ah, então é 60 graus, tá? Com ângulos conhecidos. Beleza? Podem tirar print, para a gente passar para o próximo exemplo. Casinho da chuva. Quilômetro por hora é verdade. Obrigado, Lu. A gente está trabalhando tudo com quilômetro por hora aqui, né? Obrigado. Ainda bem que você falou. Quilômetro hora. A gente está tão acostumado a trabalhar com metro por segundo que acaba esquecendo. Obrigado, Lu. Valeu. A questão 3. Talvez vocês já tenham visto essa questão de chuva, da chuva, na quantidade de movimento. Ele fala o seguinte, ó. A chuva cai verticalmente com velocidade de módulo 3 metros por segundo em relação ao solo. Não há ventos. Uma pessoa caminha horizontalmente com velocidade raiz de 3. Então veja, você tem a chuva caindo na vertical com velocidade 3 metros por segundo. E o cara tá andando na chuva. Tá meio que correndo aqui. Tá? Beleza? O que acontece? Para que ele não tome chuva, ele tem que inclinar o guarda-chuva. Para não se molhar, ele inclina o seu guarda-chuva de um ângulo θ com a horizontal. Porque significa que se ele deixar o guarda-chuva assim, ó, a chuva entra por aqui. Claro, ele está andando, né? Então, se ele está andando para frente, ele tem que dar uma inclinada para deixar o guarda-chuva ao mesmo tempo na vertical e na horizontal. Só que ele quer saber o quanto que esse ângulo tem que ser em relação à horizontal, tá? Então, qual que é o segredo dessa questão? O segredo é você imaginar o observador. Então, isso aqui é o observador, ó. Tá? Para o observador, cada gotinha de chuva tem duas velocidades. Então, em relação ao observador, a gotinha de chuva tem duas velocidades. Veja, a primeira velocidade é a velocidade dela mesma. Tá? Que seria a velocidade do barco. Agora, a segunda velocidade é que é interessante de você entender. Para o observador, ele está se deslocando da esquerda para a direita, certo?
Na nossa figura, o nosso observador está da esquerda para a direita. Para ele, a chuva está fazendo o contrário. Ela está vindo na cara dele. Só que seria o arrastamento da chuva. Tá? Então, essas duas velocidades, elas são percebidas pelo observador. Né? Tenta se imaginar num carro, né? Você pode perceber que o para-brisa do carro, ele é inclinado. É claro que o fato dele ser inclinado tem sim uma questão aerodinâmica, né? Que isso é melhor para o carro, mas a inclinação do carro, ela leva em consideração que o pingo, ele vai basicamente bater assim, ó, perpendicular ao para-brisa. A ideia do para-brisa é fazer com que o pingo ele bata de maneira perpendicular. Então, o que acontece? Para o observador, ele verá uma resultante assim, ó. Ele verá uma resultante assim, dada por um paralelogramo, ó. Então, para ele, a chuva está fazendo isso, ó. Certo? Tá? O meu guarda-chuva, ele tem que estar assim, ó. Certo? Então, o guarda-chuva ele tem que estar inclinado exatamente esse ângulo, ó. Então, imagina que isso aqui é o cabo do guarda-chuva, aquele jotinho assim, né? Então, o guarda-chuva está aqui, ó. Tá? Aqui é a armaçãozinha do guarda-chuva. Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é exatamente esse aqui, ó. Não sei se fica claro. O meu desenho está um pouquinho porco, mas enfim. Tá? Beleza? Bom, quais são as velocidades que nós temos de presente? Eu tenho a velocidade da chuva, que é o cateto oposto ao ângulo θ, e tenho a velocidade de arrastamento, que é o cateto adjacente. Então eu vou usar a tangente para achar esse ângulo. Então, o meu ângulo θ, o ângulo θ deve possuir uma tangente tal que a tangente dele seja o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ é igual a 3, velocidade da chuva, né? 3, sobre raiz de 3. Né? Eu posso racionalizar isso, multiplicando em cima e embaixo, por raiz de 3. Então, vai dar 3 raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de θ é igual a raiz de 3. Tá? Raiz de 3 é 60, né? Acho que é 60, né, gente? Porque seno é raiz de 3 sobre 2. É 60. Então, o ângulo θ tem que ser 60 graus. Tem que ser 60 graus. Tá? Percebam uma coisa interessante. Quanto mais rápido ele anda, mais ele tem que inclinar o guarda-chuva. Vê se você consegue perceber isso pelo desenho. Quanto mais rápido ele anda, mais ele tem que inclinar o guarda-chuva. Veja por quê. Se ele começar a correr demais, vamos imaginar que ele começa a chover muito forte e ele tem que correr demais. Fala, meu Deus do céu, tô me molhando, tal. Você concorda que se ele correr demais, essa componente aqui, ó, estica? Se essa componente estica, o vetor verde fica mais deitado. Né? Pense agora numa situação onde ele está correndo. Ó. Pensa numa velocidade de arrastamento bem grande. Né? E a velocidade da chuva continua a mesma aqui. Ó. Ela continua caindo com a mesma velocidade. Percebe que nesse caso, a resultante ela vai ficar mais inclinada?
certo? Quanto mais inclinada ela fica, significa que mais ele tem que abaixar o guarda-chuva assim, ó. Tá? Então isso aí poderia ser uma questão carinha de Enem, cara. Tipo, ele fala assim, Antônio foi tomar ônibus não sei aonde, e ele estava de guarda-chuva, parado na frente da sua casa. Percebeu que a chuva começou a aumentar, ele começa a correr. O que ele tem que fazer com o guarda-chuva para continuar evitando de se molhar? Aí a ideia é de pensar que quanto mais ele corre, mais ele tem que inclinar. Tá? É claro que isso vai ter um limite, né? Porque chega uma hora que ele inclina tanto o guarda-chuva que ele começa a tomar água por aqui, né? Então, obviamente, tem um limite para isso. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Questão número 4. Professor, Oi, pode falar, Maria. explicar novamente essa velocidade de arrastamento? Não entendi. A velocidade de arrastamento é a velocidade com que o observador enxerga a chuva chegando até ele. Porque, na verdade, ele está andando na direção da chuva. Então, tenta se imaginar dentro de... Não sei se você tem o costume de andar de moto. Né? É bem desagradável andar de moto sem capacete na chuva. Né? Imagina você, por exemplo, você bota a cara para fora do carro na chuva. Quando você põe a cara para fora do carro na chuva e o carro está em movimento, parece que as gotas estão batendo em você. Mas na verdade não são as gotas que estão batendo em você, é você que está indo para cima da gota. Então, essa velocidade aqui, ó, é a velocidade com que ele vai atrás para frente. Só que para ele, a gota é que vem para cima dele. Então, na verdade, o que é a velocidade de arrastamento? É a velocidade com que ele anda. Só que, nota que a velocidade com que ele anda é para a direita. Para ele, quem está andando é a gota para a esquerda. Entendeu? Não sei se agora ficou claro. Entendi, então depende do referencial, né? Exatamente. Né? Quando você, numa situação como essa, você precisa se colocar dentro do cara. Você precisa se colocar na posição do cara. Ele é o nosso referencial. Então, quer dizer, quais são as velocidades que ele enxerga? Ele não enxerga a velocidade dele. A gente nunca enxerga a nossa velocidade. Por exemplo, a gente está a mais de 1.000 km por hora aqui na Terra, girando, mas a gente não enxerga essa velocidade. Né? Então, ao invés de eu dizer para ele, né, que ele tem a velocidade, eu digo que a gota de chuva tem uma velocidade contra ele. Tá? Beleza. É noise. Aqui. Questão número 4. Aqui eu tenho um movimento relativo em veículos com velocidade constante. Isso aqui é bem interessante, essa questão também. Ele fala assim, ó. Um ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme com velocidade de 72 km por hora em relação a uma estrada. Então, essa aqui é a velocidade do ônibus em relação à estrada. Então, tá lá. Vamos desenhar aqui um corpo, que seria o nosso ônibus. Aqui. Pronto. Tá aqui. Esse ônibus tem lá uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Eu vou trabalhar com metro por segundo, né? Sistema internacional. Tá. Um menino sai da parte traseira do ônibus e, com passadas regulares, se desloca até a parte dianteira, percorrendo em 5 segundos a distância de 10 metros em relação ao ônibus. Então, quer dizer, ele saiu daqui, do ponto A, e foi até o ponto B, andando 10 metros em 5 segundos. Tá. Quando ele fala, não sei se vocês conseguem detectar isso no item, né? Quando ele fala assim, quando ele percorreu 10 metros em relação ao ônibus, o que ele quer dizer? Para alguém que estava sentado aqui dentro, ele andou 10 metros. Ou seja, ele andou o próprio ônibus. Basicamente foi isso que ele andou. Né? Tá. Beleza. Determine. A. Qual é o módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus e em relação à estrada? Então, se coloca dentro do ônibus.
Você se imagina lá dentro vendo essa cena. O que você acabou de ver? Você acabou de ver uma pessoa andando 10 metros em 5 segundos. Então, a velocidade do menino em relação ao ônibus, vou chamar de velocidade do menino em relação ao ônibus, ela é 10 metros em 5 segundos. 2 metros por segundo. Tá. Agora, para um observador na estrada, o menino não tem só essa velocidade. Ele tem a do próprio ônibus, que seria de arrastamento. Nesse caso, ao mesmo tempo em que ele, menino, está andando, ele está sendo arrastado. Então, esse é um caso do barquinho sendo arrastado rio abaixo, né? Fazendo uma analogia com o caso do barquinho, né? O menino está aqui no ônibus, com a velocidade dele, mais a do barquinho. Então, a velocidade do menino em relação à estrada seria a nossa resultante. Ela é a resultante. Tá? Ela vale, então, 2 mais 20. 22 metros por segundo. Tá bom? Beleza. B. Qual que é a distância que o menino percorre em relação à estrada? Ó, a distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte traseira para a parte dianteira do ônibus. Então, quer dizer, durante esses 5 segundos, o ônibus andou com o menino lá dentro. Qual é a distância que ele andou em relação ao observador? Né? Então, percebe que agora é o ΔS em relação à estrada. Olha, gente, se você quer o ΔS em relação a alguém, pega a velocidade em relação a esse alguém. Como assim, Dan? Ó, a velocidade do menino em relação à estrada vai ser igual ao ΔS, que ele andou em relação à estrada, dividido pelo ΔT. Tá? Então, qual foi a velocidade que a pessoa que estava na estrada está enxergando? 22. Então, ΔS é igual a 22 vezes 5. Que ele andou em 5 segundos, né? Dá 110 metros. Tá? Quer dizer, na verdade fica meio subentendido, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso. Né? Esses 110 metros, eles vêm da onde? 10 metros são o próprio ônibus que ele andou. E os 100 são o que o ônibus andou com ele dentro. Então, na verdade, ele andou 100 por causa do ônibus, porque a velocidade do ônibus é 20 metros por segundo. E ele andou 10 por causa dele mesmo. Ao andar de trás para frente do ônibus, ele estava andando um pouquinho também. Né? Vocês conseguem perceber esses números? Né? Por causa das velocidades, dá para a gente observar esse padrão. Tranquilo. Podemos passar para a próxima. Cinco. Uma pessoa tem velocidade relativa a uma esteira de módulo 1,5 metros por segundo e direção perpendicular à da velocidade de arrastamento da esteira. Olha lá, parecida com aquele do barquinho. A largura da esteira é de 30 metros e a sua velocidade de arrastamento em relação ao solo tem módulo igual a 2. Então vamos desenhar. Então você tem a esteira. A esteira diz que tem largura de 30 metros. Então você tem aqui uma largura de 30 metros. Tá. Aqui está a pessoa. A pessoa tem duas velocidades. Uma velocidade de 1,5 na direção perpendicular à velocidade de arrastamento. Então essa é a velocidade dela mesma, da pessoa.
VP. A da esteira é a de arrastamento. Eu vou chamar de VE. Essa daqui é 2, né? E a outra é 1,5. Essa daqui vale 1,5 por segundo. Tá aí. Calcule o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo e a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo ao atravessar a esteira. Porque, veja, quando essa pessoa estiver andando, o movimento resultante dela vai ser basicamente esse aqui, não vai? Ó? Ela vai fazer isso. Ela vai parar aqui. Então, ela saiu do ponto A e chegou no ponto B. Claro que para fazer isso, ela andou 30 metros na vertical. Eu quero saber também quanto ela andou na horizontal. Em relação ao solo é isso. Ó. A distância percorrida pela pessoa em relação ao solo. Tá aqui. Tá? Bom, vamos por partes. Vamos primeiro calcular o item A. Item A. Velocidade da pessoa resultante, né? Então é VR ao quadrado é igual. Porque a nossa resultante, ela é a hipotenusa do nosso triângulo, né? Vou ver se vocês concordam. Ela está aqui, ó. A resultante. Tá? Então, ela ao quadrado seria 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui é 3 vezes meio, 4 vezes meio, 5. Vai dar 2,5 isso aqui, viu, gente? Deixa eu mostrar. Eu não sei se vocês conseguem. Vocês conseguem enxergar aqui um triângulo pitagórico? Ó. Imagina um triângulo que tem as seguintes dimensões. Ele tem um cateto que vale 2 e ele tem um cateto que vale 1,5. Tá? Quanto vale a hipotenusa? Eu enxerguei, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas eu enxerguei 2 como sendo 4 vezes meio. Eu sei que isso pode parecer loucura. Mas se você enxergar 2 como sendo 4 vezes meio, você vai enxergar 1,5 sendo 3 vezes meio. 3 vezes meio. Você consegue enxergar aqui ó, uma hipotenusa, ó, 3 vezes meio. A outra hipotenusa, 4 vezes... O cateto, perdão, né? 3 vezes meio. O outro cateto, 4 vezes meio. A hipotenusa vai ser 5 vezes meio. Que é a mesma coisa que 2,5, tá? Claro que se você fizer a conta, você vai chegar aqui, ó. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Isso aqui dá 2,25. Mais 4 dá 6,25. Tira a raiz, vai dar 2,5. Tá? Metros por segundo. Tá aí. Beleza. Item B. Cara, e aí, alguma sugestão para calcular o item B, moçada? Dá uma pensada aí, vê o que vocês acham que a gente podia fazer no item B. Que a solução é um pouquinho, não é uma coisa muito trivial, que você tem que pensar de um jeito. Apesar de que nós já pensamos anteriormente. Eu quero o ΔX. Quero esse cara aqui. Você tem algumas maneiras de fazer, né? Agora, pensando aqui, olhando na figura, eu pensei em duas maneiras. Uma maneira que é o que eu vou fazer é a seguinte. Vamos calcular o tempo que ele atravessa. Só que eu vou calcular o tempo que ele atravessa pela vertical. Pela vertical. Tá? Então, cálculo do ΔT de travessia. Tá. Eu vou falar aqui, a velocidade no eixo Y é o ΔS no eixo Y dividido pelo tempo. Portanto, o ΔT é igual a... O ΔS no eixo Y é 30 metros dividido
pela velocidade dele naquele eixo, 1,5. Certo? Que vai dar 20. Pronto. Durante 20 segundos, ele não andou só na vertical, ele andou na horizontal. Então, agora eu vou para o eixo X. A velocidade no eixo X, que na verdade seria a de arrastamento, que está na horizontal, é igual ao ΔS naquele eixo, dividido pelo ΔT, que eu já sei quanto vale. Tá? Portanto, ΔS vai dar 20 vezes a velocidade de arrastamento, que dá 40. Olha lá o triângulo pitagórico. Quer dizer, ele andou 30 na vertical. Andou 40 na horizontal. A hipotenusa é 50. E aí eu estava falando da hipotenusa 50, né? Dava para você calcular primeiro essa hipotenusa 50 pela velocidade resultante, para depois achar o outro cateto. Né? Por isso, um outro jeito de fazer, né? Mas no final das contas acaba chegando na mesma resposta. Tudo bem, gente? Perguntas? Fiquem à vontade. Exemplo 6. Isso aqui é comum, tá? Isso que a gente vai ler agora, essa situação, ela é comum. Inclusive, os próprios aviões, eles têm um sistema em que eles mesmos acabam corrigindo essa angulação de maneira automática, né? Porque tenta imaginar uma situação assim. O avião, ele tem uma rota para percorrer, certo? Só que quando o avião está lá em cima, ou dependendo da altitude onde ele se encontra, peraí. Posso, sem problema. Enquanto isso, eu vou falando do avião aqui. Quando o avião está em curso, está em cruzeiro, ele está submetido a duas velocidades. A própria velocidade das turbinas, né, que a própria turbina imprime ao avião, que seria a velocidade dele, e também a velocidade dos ventos. Dependendo das condições climáticas, dependendo do local onde ele vai fazer um pouso, uma decolagem, esses ventos podem atrapalhar o curso do avião, de tal maneira que ele tem que inclinar o avião de uma tal maneira para conseguir manter o curso dele. O exercício 6, o exemplo 6, ele vai propor essa situação. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Um avião possui, em relação à Terra, uma velocidade de 600 km por hora, na direção norte-sul e no sentido de sul para o norte. Então é mais ou menos isso, né? O avião está aqui, ele tem uma velocidade em relação à Terra. Eu vou chamar de velocidade relativa, né? De 600 km por hora. Na direção norte-sul, ou seja, vertical, né? E no sentido sul-norte. Tá. Repentinamente, o avião enfrenta um forte vento com velocidade em relação à Terra de 100 km por hora na direção oeste-leste, no sentido de oeste para o leste. Então, ó, norte, sul, leste, oeste, certo? Então, o vento ele está na direção oeste-leste, certo? Na horizontal, e sentido do oeste para o leste, ou seja, ele está para cá, para a esquerda. Isso aqui é a velocidade de arrastamento, né? Arrastamento. Tá aqui. Qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar? E qual é aproximadamente o ângulo que o eixo longitudinal do avião deve fazer com a direção norte-sul? Ele deu a tabela. Então, basicamente é o seguinte:
Para que o avião continue com uma velocidade assim, ó, ele vai ter que pegar essa velocidade e vai ter que inclinar ela. Ele vai ter que ter uma situação assim, ó. Tá aqui. Beleza? E ele quer saber qual é essa velocidade do avião em relação ao ar, tá? E qual é aproximadamente o ângulo. E aí? Sugestões, gente. Essa velocidade aqui, ó, ela vale 100 km por hora. Por hora. Tá? Beleza? Ele quer o ângulo. Essa parte aqui, não sei se vocês conseguem compreender, ó. Ângulo com eixo longitudinal do avião. O que é o eixo longitudinal do avião? Não é esse aqui, ó? Esse ângulo aqui? Tá? Esse eixo. Então ele quer esse ângulo aqui. É claro que pela figura, pela figura não, perdão. Pela tabela, a gente não vai achar um ângulo simples, né? Ó, o ângulo vai depender da tangente. Então, quer dizer, se a tangente desse ângulo for 0,14, o ângulo é 8 graus. Se a tangente for 0,17, o ângulo é 10 graus. E assim por diante, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui vale 600. Bom, eu vou enxergar aqui um triângulo retângulo, ó. Tá aqui. Beleza? Esse valor aqui eu tenho, ó, 600. Tá? Ele me deu a velocidade do avião. Esse valor aqui eu tenho. Sim. Esse ângulo aqui sendo θ, eu posso enxergar que a tangente dele seria o cateto oposto, que é isso aqui, ó. Que é exatamente a velocidade de arrastamento. É o mesmo vetor, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui o paralelogramo, né? Ó. Ó. Tá? Eu quero que o avião mantenha esse curso aqui. Então, isso aqui é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Que dá 1/6. 1/6. Deixa eu ver quanto que dá 1/6. Eu acho que ou é 8 ou é 10, né? Dividido por 6. É 10 graus. Dez graus. Tá? Beleza? E ele quer saber o valor, né, dessa velocidade. E agora? Bom, eu quero a hipotenusa dela, né? V quadrado igual a 100 ao quadrado mais 600 ao quadrado. V quadrado vai dar 10.000 mais 36.000, dá 37.000. Não. Não. Dá 10.000 mais 36.000. A única coisa que dá para fazer nessa raiz chata é fazer raiz quadrada de 3,7 vezes... Não é 360 mil? 360, verdade, né? Porque é 36, 10 a quarta. Então dá 370 mil. Vixe, 300, faltou um zero aqui. 370 mil. 70 mil. Tá aqui. Ah, tá. Então agora a gente muda só uma coisinha aqui. 370 mil é a mesma coisa que 37 vezes 10 a quarta. Eu vou deixar esse 37 chato na raiz. Raiz de 37. E a raiz de 10 a quarta vai ficar 10 ao quadrado. Tá?
Metros por segundo. Não, quilômetros por hora. Ups. Quilômetros por hora. Isso aí dá um pouquinho mais que 600, né, gente? Porque se você for analisar, a raiz de 37 é quase 36, é 6. Então dá um pouquinho mais de 600 km por hora. Deve dar tipo 602, 603 km por hora. Tá? Beleza? Então quer dizer, o avião, na verdade, ele vai ter que inclinar a proa dele, vai ter que aumentar um pouquinho a velocidade para que ele continue se deslocando desse jeito que ele quer. Né? Essa velocidade aqui ele tem que mantê-la sempre dessa forma. Tá? Beleza? Podemos passar para a próxima. Seguindo. Questão número 7, ou exemplo 7. Um barco desloca-se num rio de margens paralelas, cuja correnteza tem velocidade constante v. A velocidade do barco em relação às águas é 5. Então, v barco é 5. E a velocidade da correnteza é v. O barco parte de A e atinge a margem oposta em B. Então veja, se o barco parte de A e chega em B, isso aqui que você está vendo foi provocado pela velocidade resultante. É a resultante que fez isso. Né? Ele estava sendo submetido a uma velocidade da correnteza, que nós não sabemos. Essa velocidade aqui, ela deve estar inclinada meio para cá, ó. Assim. Por quê? Porque aí você vai ter uma velocidade para cá, a correnteza e a resultante aqui, ó. Tá? Vamos continuar lendo para a gente mostrar isso depois. O barco parte de A. Qual que é o intervalo de tempo gasto da passagem de A para B? Não, ele fala, o intervalo de tempo gasto na passagem de A para B é de 1 minuto e 40 segundos. Então, o ΔT de travessia é 100 segundos. Tá. Qual é o valor da velocidade da correnteza? Beleza? Bom, qual é a situação que a gente tem? Primeiro, né, que eu queria comentar. Esse ΔT, ele pode ser usado tanto para o eixo Y, quanto para o eixo X, quanto para a resultante. Tá? Vai depender do que a gente vai pensar aqui. Então, a situação seria basicamente essa daqui. Ó. Eu tenho aqui o vetor V de arrastamento, correnteza. Aqui é o vetor da velocidade do barco. Ela tem que estar deitada desse jeito. Por quê? Porque eu quero que a resultante seja assim, ó. Então, isso aqui é a resultante. Tá? Então, ó. Aqui. V resultante é essa. A velocidade do barco é essa. E a correnteza é essa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o paralelogramo aqui. Ó. Aqui. É que ele está bem tortinho. Ó, ele é mais ou menos isso aqui, o paralelogramo. Ó. Então, você tem a resultante, seria a diagonal do paralelogramo. Você percebe que essa situação é mais crítica do que aquela onde ele anda assim, ó. Né? Eu posso inclinar a velocidade do barco para que a resultante fique alinhada na vertical. Mas esse é um caso pior. Eu quero voltar com o barco contra a correnteza. Ó. Então eu tenho que inclinar ele bem, ó, na direção contrária à correnteza. Tá? Beleza. Bom, peraí que estão chamando aqui. Posso, qual parte? Desde onde? Tá, o que eu quis dizer foi o seguinte, peraí, deixa eu abordar aqui.
Isso aqui é a resultante, ó. Então, o amarelo é a resultante. Isso aqui é a resultante. No exemplo da... Aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu ficar mais claro. Não. Aqui, ó. Não sei se você lembra aqui, ó, Isa, que no item C dessa questão, eu queria que a resultante ela ficasse na vertical. Quando você quer que a resultante saia na vertical, você tem que inclinar o barco contra a correnteza. Certo? Isso é a situação que a gente fez anteriormente. Agora é uma situação pior, porque a resultante ela não tem que ficar na vertical, ela tem que ser contra a correnteza também. Quer ver? Ó? Vou voltar lá. Ó. Olha a minha resultante para onde ela tem que estar. Como a resultante ela tem que estar para trás da correnteza, contra, eu preciso inclinar o barco bem contrário à correnteza. Tá? Então, é uma situação diferente. A situação do ΔS mínimo, a qual eu havia comentado, seria se a resultante estivesse aqui. Ó. Se a resultante estivesse apontando para cá, essa verdinha não precisaria estar tão para trás. O problema é que para eu conseguir fazer a resultante ficar aqui, eu tenho que puxar a velocidade do barco muito para trás. Né? Aí é onde eu estava emendando na explicação. Né? Eu falei, olha, isso é mais difícil de você enxergar. Você consegue enxergar pelo paralelogramo. Ó. Aqui. Então, o que seria? Isso aqui seria um vetor. Isso aqui seria outro vetor. E isso aqui seria a diagonal do paralelogramo. Tá? Diagonal do paralelogramo. Ó. Aqui e aqui. Ó. Tá? Muito doido, né? Então, ó. Essa aqui é a velocidade que nós queremos, ó. Mas essa não é a velocidade de 5 metros por segundo, né? A velocidade de 5 metros por segundo é isso aqui, ó. Tá? Desculpe o caps lock. Você está me dando bronca, né? Pode repetir! Posso sim. Tudo bem? Tá? Beleza, então vamos voltar para a questão. Ele deu o intervalo de tempo e pede o valor da velocidade da correnteza. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro olhar para esses vetores e vou perceber o seguinte. A velocidade do barco, ela tem duas componentes. Então, a velocidade do barco, ela terá duas componentes. Ela terá uma componente y. Então, aqui eu vou escrever, ó, V do barco no eixo y, que é a velocidade que efetivamente vai levar o barco para o outro lado, né? Tá? Então, essa velocidade aqui, ó, essa velocidade do barco, ela tem uma componente que arrasta ele para cima. Mas ela também tem uma componente que arrasta ele para trás, aqui, ó. Então, vou colocar ela aqui. Ó. Essa aqui é a velocidade do barco no eixo x. Tudo bem. Vamos esquecer um pouco, por enquanto, a velocidade da correnteza. Vamos nos concentrar nessas duas velocidades. Por quê? Eu consigo achar essa daqui, ó. A velocidade y. Por quê? Porque eu posso dizer que ela é o ΔS no eixo y dividido pelo tempo. Quanto que ele andou na vertical? 300. Em quanto tempo ele fez isso? Certo? Tudo bem até aqui? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém pode me dizer quanto vale Vx de cabeça? 4? 4. Perfeito. Por que 4? Veja. A componente vertical vale 3. Tá aqui, ó.
A velocidade VY do barco, ela vale 3. Se a resultante vale 5, nós estamos de novo diante de um pitagórico. Ó, 3 seria um cateto, 4 o outro cateto e 5 a hipotenusa. Tá? Essa velocidade aqui vale 4. Tá? Para quem não entendeu o que eu estou dizendo, ó, a velocidade do barco ao quadrado é igual à velocidade do barco no eixo x ao quadrado mais a velocidade do barco no eixo y ao quadrado. Essa velocidade vale 4. Por que essa velocidade é tão importante? Porque, veja, agora eu vou me concentrar na vertical, na horizontal. Agora eu vou escrever aqui, ó, no eixo x. O eixo y, para mim, ele já foi suficiente para o que eu queria. Veja que no eixo x, o meu barco ele terá duas velocidades. Ele, por um lado, é arrastado pela correnteza, com uma velocidade v, que nós não sabemos qual é, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma componente vx, que arrasta ele para trás. Tá certo? Pergunta para vocês aí. Quem é maior, o verde ou o vermelho? Qual das componentes é maior? A velocidade do barco ou a da correnteza? Tem que ser a do barco. Perfeito. Muito bem. Porque o barco está indo para trás, né? Tá, então olha o que eu vou dizer. Olha que legal. A velocidade resultante no eixo x, ela é igual ao ΔS no eixo x sobre o ΔT. Tá? Tudo bem. Quem é a velocidade resultante no eixo x? V barco menos o V da correnteza. Certo? Essa é a velocidade resultante no eixo x. Isso é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Você não precisava calcular, não precisava abrir aqui, ó. Deixa a velocidade resultante, depois você abre no final. Então fica 4, que é a velocidade do barco no eixo x, menos v, é igual ΔS no eixo x, ele andou 200 na horizontal, dividido pelo tempo, que é 100. Olha lá. Então fica 4 menos v igual a 2. V igual. E aí percebam uma situação aqui, ó. Eu passei o v para cá, fica 2 metros por segundo. Ó. De fato, a velocidade da correnteza é menor que a do barco mesmo. Senão ele não conseguiria subir. Beleza? Então, só recapitulando. Eu achei o VY a partir do eixo Y. Analisei o eixo Y. Encontrei o VY. Como eu já conhecia a resultante, ficou fácil achar o Vx por Pitágoras. Achei o Vx. Né? O Vx por Pitágoras que deu os 4. Com este Vx do barco, eu calculei a resultante no eixo X. Com a resultante eu achei a velocidade. Tá? Uma questão legal, né? Uma questão que envolve bastante conceito. E aí a gente, então, vamos passar para o próximo exemplo, que na verdade é o último, né? Tá? Exemplo número 8. Esse é mais tranquilinho, tá? Acho que o mais trabalhoso mesmo da aula era esse 7 aqui. Questão 8. Peraí, eu nem sei se vocês querem tirar print, gente, perdão. Desculpa. Tirem print se quiserem aí.
volto, peraí, deixa eu voltar aqui. A 5, peraí. 5, perdão. Aqui. Beleza. Nós, Queiroz. Questão número 8. Questão 8. Ele diz assim: um corpo move-se no plano XY, sendo as coordenadas de posição dadas pelas funções. Olha que interessante esse problema. Ele é interessante em que sentido? Ele não é um problema difícil, mas ele faz a gente aprender algumas coisas legais. Veja que ele dá uma função horária do corpo no eixo x, x de t, igual a 3t. Então, quer dizer, no eixo x, ele obedece um deslocamento de primeiro grau. Ou seja, a gente sabe que no eixo x ele está em movimento uniforme. Só que olha que interessante o eixo y dele. A função que rege o deslocamento vertical é uma função de terceiro grau, gente. Então isso não é nem um movimento balístico, né? Porque no movimento balístico, a gente espera que no eixo x seja um primeiro grau e no eixo x tem que ser que grau? Segundo, para move, né? Aqui é uma função louca, é um corpo x. A gente nem sabe que tipo de coisa está atuando nele, tá? Ele quer que a gente calcule o deslocamento do corpo entre 0 e 4. Veja, ele se deslocou em dois eixos ao mesmo tempo. Ele se desloca no eixo x e no eixo y. Tá? Então, vamos lembrar que deslocamento é um vetor. Tudo bem? Então, vamos imaginar esse corpo num plano cartesiano. Nosso querido plano cartesiano. Ó, então, você tem um eixo y. Tá? O eixo y ele varia com o tempo de acordo com t3 menos 12t. Tá? E o eixo x varia com o tempo numa outra ordem, primeiro grau. X de t igual a 3t. Então, primeiro, no instante zero, quais eram as coordenadas do meu corpo? Olha, porque lembra que a posição de um corpo num plano ele vai ser dado por um ponto, né? E esse ponto ele vai ter uma abscissa e uma ordenada. Então, ó, no instante zero, a posição do eixo x dele era 0. Põe 0 aqui, ó. E a posição no eixo y também é 0. Então, quer dizer, no instante zero ele está na origem. Só que no instante 4, o que aconteceu? Vamos ver. No eixo x, bota 4 aqui, ó. Ele já está no ponto 12. Então, mais ou menos aqui, ó. 12. Coordenada x dele. E a coordenada y? Põe lá. 4 elevado ao cubo menos 12 vezes 4. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4... Perdi já. Ixi, perdi. 4 vezes 4 vezes 4. 64, Nossa, ficou loucão mesmo. Menos 48, né? Menos 48, que é 12 vezes 4. Então dá 16. Então, quer dizer, ele está na posição 16, 12. Então, o corpo ele está aqui, ó. Então, tá. Veja, isso aqui é a posição final.
do corpo. Certo? Isso aqui é a posição inicial do corpo, olha, gente. Tá? Eu quero o vetor deslocamento. O vetor deslocamento é a menor distância entre os pontos. Lembra da aula de vetorial, ó. Tuf. Isso aqui é o deslocamento, ó. Isso aqui é o vetor ΔS. Deslocamento vetorial. É o módulo do vetor, né? Eu quero o tamanho dele, né? Eu não quero o desenho, na verdade. Eu não quero o desenho, tá? Consegue enxergar o pitagórico aqui de novo, pela 50ª vez, ó? Ele tem um cateto aqui que é 12, ó. 12 é 3 vezes 4. Né? Olha lá, os caras já ficaram ligeiros agora. O outro cateto é esse 16 aqui, ó. 4 vezes 4. Tá vendo? A hipotenusa vai ser o nosso vetor de deslocamento, que é 5 vezes 4. Olha lá. Tá, então o nosso vetor de deslocamento é 20. Então, por exemplo, se o cara perguntasse, né, quer ver uma questão que seria mais difícil desse assunto, ele te dá as mesmas informações, exatamente as mesmas. Só que ele pede para você calcular a velocidade vetorial média. Se ele pede para você calcular a velocidade vetorial média, seria ΔS vetor sobre ΔT. Então, qual seria a conta que você ia ter que fazer a mais? Você ia ter que calcular o vetor, ΔS, o módulo dele vale 20, aí você pega ele e divide pelo tempo. Tá? Isso, repetindo, se o exercício pedisse para você calcular a velocidade vetorial média entre os instantes. Tá? Nesse caso, não, ele só pediu para calcular o ΔS. Então, alternativa B. De bola. B de beijo. Tudo bem? Perguntas, gente? Maravilha. Ok.